Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao mais um encontro Caminho para a Iniciação. Estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos, a respeito da doutrina secreta, E sempre lembrando para aqueles que estão vindo pela primeira vez, porque nós sempre falamos, Mas aqueles que estão pela primeira vez, eu vou dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. É isso? A base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky e eubiose do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivendo nesse início do século XXI e início da era de Aquários. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Devemos dizer que agora, em março, em todos os departamentos do Brasil, começa as inscrições para que as pessoas que queiram seguir o caminho da iniciação possam fazer o curso, o grau peregrino, que é a porta de entrada para a Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode escolher a escola que ela queira, evidentemente, pelo seu livre-arbítrio, mas nós sugerimos que as pessoas sigam o caminho da Sociedade Brasileira de Eubiose. Agora, é importante, sempre ressaltando, que uma sociedade, uma entidade iniciática, tem que seguir rigidamente os caminhos da filosofia iniciática das idades. E a eubiose faz isso através dos ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Então, como é que a pessoa faz para fazer o curso na eubiose? Para se candidatar a ser membro da eubiose futuramente? É só entrar no curso peregrino, fazer o grau peregrino. Como é que faz o grau peregrino? É simples. É simplesmente entrar no Google e colocar assim, Sociedade Brasileira de Eubiose, no busca do Google. Vai aparecer o site da eubiose, não é isso? Ou então, se ela quiser ir mais direto, ela pode pôr assim, www.eubiose.org.br. Então, ela vai perceber, vai encontrar justamente o site da eubiose. E ali está descrito no site, ela pode investigar todas as cidades que têm departamentos, é isso? E as datas de início do grau peregrino nesses departamentos. E ela pode, então, fazer a sua inscrição, porque é dado o departamento, o endereço, o e-mail, o telefone, tudo, Então, ela pode fazer a sua inscrição. Como é que funciona? Ela faz o grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus, 5 níveis. Depois desses 5 níveis, então, o discípulo tem a oportunidade de integrar o corpo associativo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela fica fazendo parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, num grupo chamado Série Interna. E sendo da série interna, ele vai poder ter acesso às revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, pode participar de reuniões, online ou presenciais, o que seja, Esperamos que agora que a situação nos leve a uma situação que melhore a situação e a gente possa fazer cada vez mais as reuniões presenciais, Então, esse é o caminho que a pessoa pode seguir para fazer o curso na eubiose, Então, fazendo o curso na eubiose, ela está se candidatando, evidentemente, a seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando aqui o livro que eu lancei há um tempo atrás, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. É um livro também, tem 600 páginas,
um livro bem avantajado, 600 páginas, que tem muitos assuntos a respeito de iniciação, de ciência iniciática das idades. E na vinheta desse programa, desse encontro, tem todas as indicações de como adquirir esse livro. Muito bem. Então, nós vamos continuar os nossos estudos. Anteriormente, em lives anteriores, em encontros anteriores, nós abordamos justamente o conhecimento dado por Helena Petrovna Blavatsky, justamente através da Doutrina Secreta, volume 1, Cosmogênese. Então, ela fala de princípios importantes, de 3 proposições fundamentais. Eu estou apenas fazendo uma recordação desse passo que nós demos já, né? A doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais. Um princípio onipresente, sem limites e imutável. É o imanifestado, né? O aquilo, o eterno. Então, existe esse princípio imanifestado, que se manifesta originando os universos cósmicos, né? Depois, então, nós temos, dentro desse sentido, então, nós temos essas 3 realidades, né? Vamos ver aqui. Uma segunda realidade que ela nos diz, além do eterno, é a eternidade do universo como um todo, num plano sem limites. O universo é eterno. Periodicamente, existem cenários de universos inumeráveis manifestando-se e desaparecendo constantemente. Então, nesse universo existem projeções desse manifestado, como universos manifestados, pequenos, vão se manifestando e depois regridem para um estado de potencial e ficam, vai e vem nesse trajeto de projeção no mundo objetivo e volta para o mundo potencial. E também uma terceira identidade, que ela nos diz, a identidade fundamental de todas as almas, com a alma suprema universal. Então, todos nós estamos ligados com essa consciência. Toda a consciência que existe no universo é proveniente do eterno. E tudo no universo tem consciência, a despeito daquilo que fala a ciência acadêmica, né? A ciência acadêmica só diz que só tem consciência o ser humano. Só o ser humano tem consciência. Não, não é verdade. Então, o ser humano tem consciência de ser humano. Um vegetal tem consciência de vegetal. Um animal tem consciência de animal. Então, um átomo, uma partícula de areia no deserto tem consciência. Tudo. O todo, a unidade, está projetada em cada partícula, por menor que seja do universo. Por isso que é a presença do todo presente em todo o universo. Isso dá uma visão extraordinária, diferente daquilo que a ciência acadêmica nos informa. Né? Isso é uma visão global. É por isso que, comumente, nós vemos sites, nós vemos trabalhos, né, tanto em livros ou em forma de organizações, através da internet, né, instituições, dizendo assim, somos todos um. E é verdade. Essa é a verdade. O eterno, né, a consciência pré-cósmica, não manifestada ou imanifestada, ela projeta de si uma manifestação, mas não existe a divisão, ela não se divide. Isso que é importante, é manter-se coesa. Todos nós temos a unidade dentro de nós. Então, se todos temos a unidade dentro de nós, então somos todos um. Malavicamente, nós pensamos que somos diferentes. É isso? Que somos seres à parte, né? Dissolvidos numa multiplicidade. Não, a multiplicidade é aparente, é Maya. Multiplicidade é aparente. Na verdade, aparentemente aparece a multiplicidade, mas essa multiplicidade ela reflete num conceito mais fundamental, que é a unidade. Tudo está contido dentro de uma unidade. E é assim que funciona o nosso universo. É unitário. Então, nós podemos, então, feito esse preâmbulo, que já foi visto em encontros passados, né? Nós podemos dizer que os místicos e os filósofos, os panteístas orientais e ocidentais, sintetizam sua tríade pré-genética na abstração divina pura. Os ortodoxos a antropomorfizam. Veja bem. Então, esta consciência
dado pela filosofia transcendental, não é isso? De maneira pré-cósmica, uma existência pré-cósmica. Ela tem uma existência que nós não entendemos do que seja. É uma existência que para nós é totalmente desconhecida, é o grande mistério do universo. Mas, conforme a HPB nos diz, os ortodoxos, aqueles que seguem, evidentemente, o caminho de uma filosofia não iniciática ou a religião, eles antropomorfizam essa essência pré-cósmica. Ou seja, eles pegam-se esses seres ortodoxos, eles captam essa ideia da essência pré-cósmica e tornam essa essência antropomorfizada, ou seja, a semelhança do homem. É isso? Então, é isso, na verdade, Deus que nós conhecemos na religião é feito à semelhança do homem. O contrário é que ocorre. O homem é feito à semelhança de Deus. E tudo é feito à semelhança de Deus. Mas a religião coloca nesse ponto este fato que é de uma ortodoxia muito grande, né? Dizendo que, manifestando essa condição de que o Deus apresenta características humanas. Isso no Velho Testamento é sentido isso, né? O Deus do Velho Testamento, por questão, não vamos criticar o Velho Testamento, era o necessário. O Velho Testamento foi o necessário para aquela época, né? Mas o Deus que está ali está antropomorfizado. Tanto que no Velho Testamento nós vemos um Deus que tem raiva, que se aborrece, fica irado, isso se vinga. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Isso é um Deus antropomorfizado. É um Deus feito à semelhança do homem. Isso, é, isso não é bem nem mal. Não podemos classificar bem nem mal, é necessário. É uma forma do homem entender Deus à sua maneira. Mas a verdade é que agora, no terceiro milênio, este processo de entendimento de Deus deve ser diferente. Deve ser totalmente diferente, né? Devemos entender Deus na sua forma sublime, superior, isso, cósmica, pré-cósmica, nem cósmica, pré-cósmica, né? Então, dizer o seguinte, que para vários autores, as três hipóstases do espírito que se manifesta, o espírito do Espírito Supremo, título sobre o qual Prithvi, a Terra, saúda Vishnu em seu primeiro avatara, são as qualidades abstratas e puramente metafísicas na formação, da conservação e da destruição. São também os três avastas, hipóstases divinos daquele que não parece com as coisas criadas. Isso. A Chiuta, nome de Vishnu, é o outro nome de Vishnu, segundo o trono. Os cristãos ortodoxos cindem a sua divindade pessoal criadora em três pessoas distintas e não admitem uma divindade superior. Esta última, em ocultismo, essa divindade superior, é o triângulo abstrato. Para o ortodoxo, é o cubo perfeito. O Deus criador, ou antes a coletividade dos deuses criadores, é considerado pelo filósofo oriental como uma entidade que tem falsa aparência, algo concebido em razão de aparências enganosas, como uma forma material. Aqui se explica como proveniente do conceito ilusório da alma humana pessoal e egoísta, o quinto princípio inferior. Então, isso é dito, né? E normalmente isso acontece, né? O Deus eterno, né? O imanifestado, ele se manifesta, mas nessa manifestação o ser humano acaba vendo esse Deus de forma antropomorfizada. Ele vê com detalhes humanos, o Deus se comportando de forma humana. Tudo isso foi expresso de maneira bastante feliz na tradução corrigida que aparece na nota de um grande escritor chamado Fitzwater Hall, sobre a versão de Wilson, um outro escritor famoso também, do século XIX, do Vishnu Purana. Brahma, em sua totalidade, possui essencialmente o aspecto de Prakriti, que é a matéria, tanto evolucionado como não evolucionado, Mula Prakriti. E também o aspecto do espírito e do tempo. É isso. O espírito, ó tu, duas vezes nascido, é o aspecto principal do Brahma Supremo. Então, aí está. Olha só aquela que a HPB fala, né?
o espírito duas vezes nascido. É o aspecto principal do Brahma Supremo. Um determinado autor, que a HPB cita, chamado Spencer, apesar de tal como Schopenhauer, também outro autor famoso, e von Hartmann, exprimir somente um aspecto dos antigos filósofos esotéricos e, portanto, conduzir os seus leitores à aparente região da desesperança agnosticista, assim formula reverentemente o grande mistério. Agora, veja só. O que permanece imutável em quantidade, embora sempre cambiante nas formas, sob estas aparências sensíveis que o universo nos apresenta, é um poder desconhecido e incognoscível, que nos vemos obrigados a reconhecer como limitado no espaço e sem começo nem fim no tempo. Então, isso a KPB sempre deixa bem claro, né? Que esse ilimitado, esse o imanifestado é realmente incognoscível. E não tem. Ele é imutável em essência, né? Aliás, ela diz que ele é o ser e não ser ao mesmo tempo, é uma seidade. Olha só que importante. É o ser e não ser ao mesmo tempo. Isso para nós é inimaginável. O que é ser e não ser ao mesmo tempo? É ser tudo, né? Ou seja, nós podemos dizer de forma bastante ampla, de forma bastante objetiva, que a gente pode dizer o seguinte, que o tudo vem do tudo, mas do nada, nada vem. Do tudo, tudo vem. Veja bem, do tudo, tudo pode aparecer, mas do nada, nada aparece. Então, é evidentemente que o eterno ele tem essa característica, né? Do ser ou do não ser, da existência e do nada. É a base de tudo, né? Isso para nós é incognoscível, não dá para entender isso, né? Mas como é o eterno, é tudo, ele tem que ser tudo, o positivo e o negativo, né? Isso é muito importante, né? Então, só a teologia pretensiosa se atreve a medir o infinito e a descerrar o véu que é o insondável e o incognoscível. Jamais o faz a ciência nem a filosofia. Olha o que a HPB fala, né? A HPB nos fala isso. Somente a teologia que tem a pretensão e tem os caminhos para o entendimento das coisas superiores, se atreve, se lança no caminho de medir o infinito, de tirar o véu que cobre o insondável, né? Mas ela diz que o que a teologia faz para em direção do entendimento do incognoscível, do imanifestado, é algo que a ciência humana nem a filosofia faz. A ciência humana e a filosofia humana estão muito longe ainda de entender esses fatos pertinentes à existência da esfera pré-cósmica, do imanifestado. Assim deixa, então, essa mensagem muito importante de HPB. A gente vê que a HPB no século XIX foi uma coisa extraordinária. Extraordinária, né? É impensável, impensável. É tão impensável que os próprios cientistas que com ela conviveram, que no início deram suporte a ela, fizeram companhia ao seu trabalho, depois os próprios cientistas, principalmente cientistas ligados à ciência acadêmica, renegaram a HPB. Renegaram a HPB, dizendo que ela estava inventando as coisas, estava plagiando, etc., né? E que ela não teria condições de fazer afirmações tais sem uma fonte de referência. Veja bem, sem uma fonte de referência. Isso a ciência acadêmica faz isso, tem que ter uma fonte de referência. Mas a fonte de referência da HPB não está somente nas bibliotecas, não, humanas, digo, bibliotecas humanas. Ela está nas bibliotecas, nos conteúdos esotéricos contidos nos mundos internos. Está lá contido. E que uma parte está nos livros escritos das bibliotecas e outra parte está lá para ser descoberta pelo homem no futuro. Tanto que o trabalho da KPP fez justamente pesquisando o material no Tibete, né? Justamente nos mundos internos tibetanos. Ela esteve lá, ela esteve nos mundos internos, né? E ela mesmo cita que de tudo aquilo que ela pesquisou, ela não conseguiu trazer totalmente tudo. É muita coisa. Mas o essencial ela trouxe. E com a ajuda dos mestres, ela mesmo diz
que não fez nada sozinha, ela foi apenas um veículo, os mestres a auxiliaram a fazer esse transporte desse conhecimento dos mundos internos para a face da Terra. E esse é o caminho. O caminho desse, nosso caminho do terceiro milênio para o ano 3005 e depois para o futuro, é justamente fazer essa ligação entre os mundos internos e a face da Terra. Isso nós temos falado com frequência aqui no nosso encontro, né? É o caminho da humanidade. Fazer esta união da consciência humana com a consciência dos mundos internos. Tanto que o nosso mestre, repetindo, ele deixou isso como um ensinamento. No ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Mas não é simplesmente a Agartha que vem para a face da Terra. Não, não é a Agartha que vem. É a consciência humana deverá, por lei, seguindo o trâmite da lei, o caminho da evolução, a consciência humana deverá estar afinada com essas sintonias, né? Essas vibrações justamente dos mundos internos, de Agartha. Então, havendo essa sintonia, então, os seres agartinos poderão, então, circular livremente pela face da Terra. Essa é a questão, porque é muito importante. Os seres agartinos têm uma limitação de circulação na face da Terra. Porque, suponhamos que todos viessem para a face da Terra imediatamente, se mostrasse ao ser humano, eles seriam rejeitados, seriam perseguidos, seriam difamados, porque diriam que eles estariam mentindo, contando coisas inúteis, né? Estariam destoando da ciência, desvirtuando a ciência e assim por diante. E não é verdade, né? Então, para que aconteça esse fato importante que o nosso mestre afirmou, de Agartha vir para a face da Terra, não é uma decisão agartina. Veja bem, não é uma decisão agartina. É isso? A vontade agartina é justamente trazer esse conhecimento para a face da Terra, para a evolução humana. Mas uma condição é importante: o ser humano precisa estar preparado para isso. Né? Agartha vem para a face da Terra, inevitavelmente virá. Mas quando o ser humano estiver preparado para isso. Então, é por isso que, na evolução do século XXI, todos esses 1000 anos de evolução, a humanidade deverá seguir um caminho, percorrendo, fazendo o seu autodesenvolvimento, é isso, conhecendo o seu Deus interno, é isso, e elevando o seu potencial vibratório, de tal maneira a harmonizar esse conhecimento com a Agartha. Aí, no momento em que o comportamento do ser humano estiver afinado com a Agartha, então é fácil. Os seres agartinos virão tranquilamente para a face da Terra, se incorporarão nos trabalhos sociais da eubiose, é isso? Farão parte dos sistemas sociais, filosóficos, etc., darão seus ensinamentos e serão entendidos pelo ser humano, e isso vai ser a apoteose. Eu acredito, conforme o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nosso emérito professor Henrique José de Souza nos afirma, nós estamos a caminho de uma nova civilização. Mas essa nova civilização não é somente a evolução do ser humano em particular, não. A evolução do ser humano e a sua ligação com os planos superiores. É isso? Na medida que o ser humano evoluir, ele vai ter possibilidade de entrar em comunhão com os seres superiores. E os seres superiores descerão à Terra tranquilamente e trarão aqueles conhecimentos maravilhosos para a humanidade. Então, isso aí é algo extraordinário. Nesse momento, nós teremos aquilo que na Atlântida, num determinado momento, deixou de acontecer. Não é isso? A filosofia iniciada da cidade nos diz que, naquele tempo, os deuses viviam na face da Terra. Veja bem, os deuses viviam na face da Terra, porque havia uma comunhão. Não é isso? Ainda que estava se desenvolvendo ali somente a parte inferior do quaternário, mas, de certa forma, existe uma certa comunhão entre os atlantes e os seres dos mundos internos. Mas, num determinado momento, houve uma revolução, né? Os seres humanos
não se mais compatibilizaram com esses deuses que estão na Terra, e houve uma cisão. Então, os deuses foram para os mundos internos e os seres humanos ficaram na face da Terra, com as suas limitações. Só que o nosso mestre diz, para que o ser humano não ficasse totalmente sem ligação com os mundos internos, então foi criado, foi exercido o aspecto do avatara, o processo avatárico. Avatara significa descida da lei, descida da lei. Ou, de forma mais referindo-se aos mundos internos, a subida da lei, né, dos mundos internos para o mundo hiperfísico. Então, avatara, que significa? É escolhido um veículo na face da Terra, humano, que tem uma consciência adequada para isso, e então ele recebe esse processo avatárico e consegue transmitir aqueles conhecimentos secretos, né, isso, ocultos dos mundos internos para a face da Terra. Então, esse é o processo avatárico. Então, o aspecto, então, aqui, o aspecto seguinte é duplo. Prakriti evolucionado e não evolucionado. E o último é o tempo. Cronos, na teogonia grega, também é representado como um deus, ou agente engendrado. Então, aí então aparece Cronos. No simbolismo sagrado, aquele período do despertar do universo figura como um círculo perfeito, o ponto raiz no centro. Então, o despertar do universo é representado por um círculo com um ponto no centro. Era um signo universal. Também encontramos na Cabala. Entretanto, a Cabala ocidental, atualmente nas mãos dos místicos cristãos, o ignora por completo, apesar de achar-se claramente escrito nos escritos chamados Zohar. Esses sectários começam pelo fim. Tomam como símbolo do Cronos pré-genético a cruz inscrita no círculo. Então, para esses sectários, né, o Cronos, que diz pré-genética, é representado por um círculo com uma cruz mundanal no centro, né, que denominam a união da rosa e da cruz. É o símbolo da rosa cruz. O grande mistério da geração oculta, de onde provém o nome Rosa Cruz. É isso? Rosa Cruz, ou seja, o círculo, a cruz mundanal, não é isso? E em cima dessa cruz mundanal existe uma rosa pregada nessa cruz mundanal, ou seja, a alma humana pregada na cruz mundanal. É isso? Presa justamente ao mundo do manifestado. E, claro, do mundo preso ao tempo, às condições, a questão do bem e do mal e assim por diante. Né? Então, isso é muito importante, essa questão. Né? É o que se pode depreender de um dos mais importantes e mais bem conhecidos dos seus símbolos, o qual até hoje não foi jamais compreendido, inclusive por parte dos místicos modernos. A HPB fala do pelicano, que dilacera seu próprio peito para alimentar os 7 filhos. Em verdade, um credo dos irmãos Rosa Cruz, diretamente originado da doutrina secreta original. Então, a HPP fala aí no seu tempo, no século XIX, uma ideia mítica dos Rosa Cruz, do pelicano, né, que dilacerando o seu próprio peito para alimentar os seus 7 filhos. Então, isso aí tem uma relação muito grande com o processo de manifestação. Manifestação do segundo trono, né, a Mãe Divina, manifestando o terceiro trono, né, Shiva. Brahman, neutro, é chamado Kalahamsa, que significa, conforme a explicação dos orientalistas do Ocidente, o cisne eterno, ou o ganso. E assim também Brahma, o Criador. Com isso se comete um grande erro. É o Brahman neutro que se deve aplicar o nome de Hansa Vahana, o que era o cisne como veículo e não como Brahma, o Criador. Este último é o verdadeiro Kalahamsa, ao passo que Brahman neutro é Hansa ou Ahamsa, como será esclarecido nos comentários. Tenha-se presente que os termos Brahma e Parabrahma são aqui empregados, não porque pertencem à nossa nomenclatura esotérica,
mas simplesmente por serem mais familiares aos estudantes ocidentais. Então, ela diz que esses termos foram adequados ao entendimento dos estudantes ocidentais. Ambos são perfeitamente equivalentes nos termos de uma, 3 e 7 vogais, que correspondem ao todo uno e ao uno todo em tudo. Tais são os conceitos fundamentais em que se assenta a doutrina secreta. Não é essa a ocasião própria para fazer a defesa ou dar prova da sua razão de ser. Nem podemos tampouco deter-nos em demonstrar que, em verdade, se acham eles no fundo de todo o sistema da filosofia digno desse nome, embora, por vezes, sob enganosas aparências. Então, a HPB então, fala uma coisa muito importante em seguida. Né? Ela diz assim, com aquele que lê a doutrina secreta, né? Aquele que lê a doutrina secreta, ela fala o seguinte: quando o leitor os houver compreendido claramente e percebido a luz que esparge sobre todos os problemas da vida, mais nenhuma identificação se tornará necessária, quando existir um perfeito entendimento. Pois a verdade lhe saltará aos olhos tão evidentemente como a luz do sol. Passo assim ao assunto de que tratam as instâncias representadas nesse volume, a doutrina secreta, fazendo-as preceder por um pequeno esforço, a fim de facilitar o trabalho do estudante e dar-lhes, em poucas palavras, uma visão panorâmica dos conceitos que ali se expõem. Então, aí, a partir daí, a HPB começa a falar das instâncias de Dizian, que são 7 instâncias na cosmogênese, 7 instâncias, né? E 12 instâncias justamente para a antropogênese. É um assunto bastante profundo, bastante profundo, né? Porque essas instâncias de Dizian, as instâncias de Dizian, o HPB conseguiu justamente no mundo, nos mundos internos. É o que nós começaremos a estudar esses assuntos hoje um pouco e na próxima encontro mais, né, sobre as instâncias de Dizian. É isso? As instâncias de Dizian são pergaminhos antigos de origem tibetana, citados por Helena Petrovna Blavatsky no livro A Doutrina Secreta, uma coletânea de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos. Blavatsky alegava não ser a autora da obra, mas que esta teria sido escrita pelos Mahatmas, que utilizaram o seu corpo físico em um processo denominado de tulko, que, segundo a autora, não é um processo mediúnico. Esta obra monumental foi dedicada por Blavatsky a todos os verdadeiros teosofistas. Quanto às instâncias de Dizian, Blavatsky alegava que teria tido acesso e estudado esses pergaminhos em sua longa estada no Tibete. Segundo Blavatsky, as instâncias de Dizian seriam um manuscrito arcaico, escrito em uma coleção de folhas de palmeira, resistentes à água, ao fogo e ao ar, devido a um processo de fabricação desconhecido, e que conteriam registro de toda a evolução da humanidade em uma língua desconhecida pelos filólogos, denominado Senzar. Senzar, uma língua chamada Senzar. Senzar é uma língua sagrada, né? Muito antiga, né? É muito mais antiga do que o sânscrito. Veja bem, Senzar é muito mais antiga do que o sânscrito. As instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o livro dos Preceitos de Ouro e com os livros de Kyotê, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Então, em seguida, nós vamos dar aqui, a HPB entra justamente nessa questão das instâncias de Dizian, né? Que faz parte deste capítulo impressionante do estudo de Blavatsky. Mas nós vamos, momentaneamente, nos detendo por instantes até esse ponto, para a gente rever o que nós vimos agora na nossa abordagem, né? E tirar as nossas conclusões a respeito de tudo que foi estudado. E aí, por isso, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para ele fazer os seus devidos comentários e que tudo aconteça. Um momentinho só, que eu vou fazer uma coisa aqui. Tem um problema aqui tem um problema técnico aqui. Teve um probleminha técnico aqui, eu tive que sair da imagem. Então, está tudo bem. Tudo bem, já voltei. Muito bem.
Hum. Então, professor, é fascinante porque é muito difícil, né, para a nossa mente humana tentar personificar, né, a figura de Deus, né, da divindade. Mas, enfim, isso daí está além da nossa razão. Mas o interessante também, professor, é que quando o senhor fala da Atlântida, né, que convivia com os deuses, né, é como se houvesse uma ruptura, né? A, a nossa raça ela vai ter que evoluir pelo próprio esforço, né, professor? Antes a gente tinha, né, um amparo dos deuses, hoje não. Hoje a nossa evolução é através do próprio esforço da própria humanidade. E pelo que a gente percebe nesse movimento todo, Helena Blavatsky já é como um portal, né, professor, de trazendo todo esse conhecimento para a humanidade nesse portal que a gente está entrando da era de Aquário. Então, eu acredito muito na evolução da humanidade e que realmente, através do nosso estado de consciência, professor, a gente vai realmente conseguir trazer a Agartha para a face da Terra. O senhor concorda Exatamente. comigo? Exatamente, nós vamos conseguir. Eu acho que também de tudo isso que você falou, que eu concordo plenamente, é exatamente isso, vamos dizer, no cerne, no núcleo de tudo isso aí está justamente o livre-arbítrio. É o O livre-arbítrio. livre-arbítrio. É o Isso. livre-arbítrio. Devemos dizer que o livre-arbítrio ele é respeitado pelo Criador, né? pelo imanifestado, aquilo que a gente não entende, é essencialmente respeitado o livre-arbítrio. Cada um tem a liberdade de agir de acordo com a sua consciência. Isso, nenhum é tolhido, nenhuma pessoa é tolhida de exercer perfeitamente a sua ação, a não ser pelo livre-arbítrio. Mas é justamente aí que aparece a debilidade do ser humano. É isso. O livre-arbítrio é um grande caminho para o ser humano, de libertação, de um grande caminho para o surgimento de uma nova civilização, de novas possibilidades evolutivas. Mas também o livre-arbítrio ele concorre para os processos de degeneração da humanidade. Né? Porque nós podemos entender, já no tempo da Lemúria, houve a ativação da tríade superior. Né? Nós tínhamos o quaternário, o lemuriano só tinha o quaternário funcionando, era justamente uma espécie animal. Né? Só tinha o físico, tinha o vital, o físico, o emocional, não é isso? E o mental concreto muito ainda pouco desenvolvido, então uma semente, né? Uma semente germinal do mental concreto ali justamente no lemuriano. Mas depois, quando houve a ativação da tríade, aí não, houve um processo de revolução. O mental concreto passou a se desenvolver com mais rapidez, tanto que se desenvolveu plenamente na raça seguinte, na Atlântida. Isso, o mental concreto foi o, o a propriedade que se desenvolveu, humana que se desenvolveu plenamente na Atlântida. Na Atlântida. Mas, em contrapartida, também, a lei propiciou ao ser humano o exercício do livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio. Sempre dizendo, sempre dizendo para todos que o livre-arbítrio não é uma doação, o livre-arbítrio é uma conquista. É isso. A gente pode dizer assim, o livre-arbítrio, Deus me deu o livre-arbítrio. Não, não é assim. Nós conquistamos o livre-arbítrio. E tanto é verdade que o grande problema da nossa humanidade é justamente não exercer o livre-arbítrio. Esse é o grande problema da humanidade, não exercer o livre-arbítrio. E quem não exerce o livre-arbítrio está preso nas malhas do pensamento dos outros, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias limitações. Ele não tem a possibilidade de se desvencilhar disso. É isso? O livre-arbítrio é uma vitória, do indivíduo, é uma vitória sobre si mesmo. O livre-arbítrio é vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. O indivíduo fica livre dos fatos externos a ele e os fatos internos. É a questão de dharana, né? A perfeita concentração mental. Isso é explicado na Yoga. O que é dharana? Dharana é a perfeita concentração mental de fatos externos e internos. De fatos externos e internos. Perfeita concentração mental. Então, o indivíduo não fica tolhido.
Ele não fica preso às influências mentais externas, nem às influências mentais da sua própria mente não desenvolvida, dos seus traumas, das suas limitações, das suas nidanas, do seu passado e assim por diante. Então, o grande processo de transformação da sociedade é justamente humana, né? É justamente a conquista do livre-arbítrio. E no momento da conquista do livre-arbítrio, então, mudanças essenciais ocorrerão na humanidade. É isso. As pessoas dizem assim, eu faço o que eu quero. Muitas dizem isso. Se você chega para uma pessoa e diz assim, você se acha livre? Se chega uma pessoa qualquer na rua e pergunta, você se acha livre? Ela diz, sim, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. É esse o engano dela. Ela não faz o que quer. Ela pensa que faz o que quer. Veja bem, aquele que não tem livre-arbítrio pensa que faz o que quer, mas não é verdade. Ele acaba fazendo justamente aquilo que os outros determinam. Ele nem percebe. Aquilo que lhe vem na mente através de ideias, de projetos, projeções mentais que estão circulando, nós precisamos circular, nós somos envolvidos por emanações mentais, né? E emanações da sua própria consciência interna. Então, ele pensa que age livremente, mas não age livremente. Ele sempre age conduzido por fatores externos ou fatores internos. Né? Tanto que Winston Churchill, esse grande estadista, né? Que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, né? Esse grande estadista, ele já afirmava, né? Ele fez uma afirmação que é realmente uma joia, um presente para a humanidade. Ele disse assim, olha o que ele falou, não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. Pronto, assim. E nós vemos que, por toda parte do mundo, o que sai na imprensa, o que sai nas revistas, o que sai na rádio, geralmente influencia as pessoas a pensar dessa ou daquela maneira. Não é isso? Tanto que existe algo no planeta que dá-se muito valor. O formador de opinião. Formador de opinião pública. Isso é um absurdo. Um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso é a negação da própria liberdade do indivíduo. Ele é um grande formador de opinião. Ele é um grande formador de opinião. Na verdade, o que ele faz é induzir o indivíduo a agir dessa ou daquela forma. Agora, o indivíduo não deve formar a opinião das pessoas. Não, ele deve, de maneira superior, ele deve ensinar o caminho, ensinar de maneira iniciática, ele deve ensinar o caminho para que a pessoa tome as suas próprias decisões. Mesmo decisões que não sejam compatíveis com a sua própria essência. Isso é importante. É por isso que o nosso mestre afirma, né? Somente os rebeldes se salvam. Isso. E o livre pensamento é uma rebeldia, uma rebeldia extrema. Tanto que Maio Rosso de Luna, que foi um grande escritor, filósofo, astrônomo, e que conversou muito com o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, o Maio Rosso de Luna, isso, ele falava, ele cognominou, ele deu um apelido para Blavatsky, a Divina Rebelde. A Divina Rebelde. E nós vemos que esse caso da rebeldia é um fato inerente aos grandes seres. Blavatsky foi uma rebelde. Jesus, o Cristo, foi rebelde. Tinha uma rebeldia muito grande. Rebeldia no sentido iniciático. Não estou dizendo rebeldia no sentido da bagunça, de destruir as coisas. Não é isso, não. Uma rebeldia de não seguir os preceitos que vinham há séculos sendo ensinados. Jesus foi um grande rebelde. Ele reformulou a visão de Deus que nós tínhamos, né? Aquele Deus do Antigo Testamento, um Deus que se vingava, rancoroso, que tinha ódio das coisas, né? E que os homens deviam ter medo dele, né? O Deus do Velho Testamento, as pessoas tinham que ter medo dele. E tem religiões até hoje que dizem que nós devemos ter medo de Deus. Isso é um absurdo, ter medo de Deus, ter medo do próprio Pai. Isso não tem sentido. Então, Jesus veio e mostrou um Deus totalmente diferente. Através dessa rebeldia cósmica dele, ele mostrou um Deus amoroso, que perdoa, né? Um Deus que ama e perdoa. Né? Um Deus sempre amando e perdoando. Né?
E um Deus que não se deve ter medo dele, pelo contrário. Jesus falava, né, que as nossas orações ao Pai eterno devia ser constante para a gente formar uma ligação permanente com o Pai celestial. Né? Isso é muito importante. Isso é um ato de rebeldia. E é isso que a humanidade tem que fazer. Né? É o caminho da humanidade, é a rebeldia. A rebeldia contra quem? Contra o quê? Contra quem? A gente pergunta assim, o indivíduo deve ser rebelde contra quem? Contra si mesmo. Contra si mesmo. Isso. Essa é a rebeldia. Aqui, a nossa estruturação humana, ela nos prende ao mundo humano. Justamente a nossa personalidade nos prende ao mundo humano e nós ficamos presos. Isso. E essa prisão nos impede do exercício do livre-arbítrio, além das influências externas também. Né? Então, são dois caminhos. Libertar-se é dharana, a perfeita concentração mental. Libertar-se das influências externas e das influências internas. Aliás, Jesus fez isso. Quando ele esteve 40 dias no deserto, era dito que ele foi tentado por Satanás. Mas ele não foi tentado por Satanás fora dele. Ele foi tentado pela sua própria natureza interna, a sua personalidade. E ele venceu. Jesus no deserto, 40 dias no deserto, ele venceu a quem? É uma pergunta. No Evangelho diz que ele venceu Satanás. Não é verdade. Não é verdade. Ele venceu a si mesmo. Jesus venceu a si mesmo. E ele deu exemplo para todos os seres humanos. Aqueles que pretendam seguir o caminho da iniciação e seguir a um estágio evolutivo semelhante ao de Jesus, de Siddhartha Gautama e outros tantos, devem vencer a si mesmo. Isso aí precisa ter uma perfeita atuação do seu livre-arbítrio, da sua condição de autotransformação. É o autoconhecimento. Lá no frontão do templo de Apolo, na antiguidade. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Isso é revolucionário. Já era naqueles tempos e continua sendo até o dia de hoje. A humanidade ainda não aprendeu. A humanidade ainda não aprendeu isso. Está ainda na fase de caminhando. Somente uma elite espiritual que entra no caminho da iniciação consegue iniciar a entender esse processo de libertação que é fundamental para o acesso do ser humano às condições superiores de entendimento. Aí está, meu irmão Carlos, por favor. Bom, professor, eu vou passar alguns comentários. O Júlio Teixeira faz um comentário. Todavia, mesmo consciência una projetada na multiplicidade, os indivíduos evoluindo até voltarem conscientes à unidade, levarão essa experiência ao todo que não tinha. A experiência que o todo não tinha. Muito Isso. Bem. Aí, esse aqui, vamos ler novamente o que o nosso irmão Júlio falou. Todavia, mesmo consciência una projetada na multiplicidade, os indivíduos evoluindo até voltarem consciência à unidade levarão essa experiência que o todo não tinha. Não. Aí, agora vamos ver exatamente pelo conceito do eterno. Né? Não estou falando de Deus, estou falando do eterno. Não. O eterno sabe tudo, ele tem tudo dentro dele. Não há nada que ele precise Não há nada que se possa tirar ou acrescentar a ele. Ele tem tudo, tudo. É o ser e o não ser. Agora, por um determinado motivo, ele projeta de si o universo manifestado. E nesse universo manifestado, projeta as mônadas. As mônadas projetadas do Sol central, vão viver em Brahma, projetam de si as suas projeções, essas projeções vão descendo até o mundo mais denso e perde a consciência da sua própria divindade. Depois, o conceito monádico diz que essas mônadas têm que ir aprendendo paulatinamente todos esses níveis, né, na subida, até se integrar novamente na consciência cósmica. Então, disse, pela teoria da mônada, que essas mônadas vão levar para o mundo das causas, para o mundo do Pai Eterno, né? do Divino Pai, né? Na volta à casa do Pai, elas levam a acumulam todas as experiências dos mundos hiperfísicos.
Esse é o grande mistério, é o grande mistério. O que o Eterno faz, na verdade? Ele cria o que? Outros deuses? Ele cria outras consciências dentro do seu universo? Esse é o grande mistério. Realmente não há nenhuma explicação viável, nem na doutrina secreta, nem nenhum mestre nos explica esse fato, né? A verdade é que por aquilo que a gente percebe nas declarações de HPB, esse é o mistério do nosso sistema solar. E nem o Sol central tem a capacidade de entender isso, nem o Sol central. Isso está na doutrina secreta. Nem o Sol central consegue entender perfeitamente isso. É isso. Agora, é verdade que essas projeções monádicas elas voltam para a casa do Pai, acrescidas desse conhecimento todo dos mundos inferiores. Agora, por quê? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Não existe. Eu nunca vi uma resposta, e ninguém viu essa resposta, porque nós teríamos, se alguém tivesse visto essa resposta, nós teríamos livros escrevendo sobre isso. Né? Nós não temos nenhum livro, nenhuma revelação, nada que explique exatamente o porquê acontece. Mas uma coisa é verdade. Veja, levarão essa experiência que o todo não tinha? Não, aí não é verdade. Não é o Walter que está falando. Veja bem, não sou eu que estou falando. É a doutrina secreta. O todo tem tudo. Nada falta ao todo. Nada falta ao todo. Então a pergunta é essa. A grande pergunta cósmica é essa. Se nada falta ao todo, e ele projeta a sua consciência para o mundo objetivo, essa consciência perde a noção da sua divindade. Depois ela vai aprendendo novamente tudo, voltando para a casa do Pai, em direção do Eterno. Por que é isso feito? Por que acontece dessa forma? Essa é a pergunta. Por que acontece dessa forma? Por que esse mecanismo? Por que o Eterno faz esse mecanismo? Eu não tenho. Realmente não há nenhuma hipótese possível. A gente sabe que, pelo estudo que nós temos de toda a ciência iniciática através dos séculos, né, o máximo que eu posso admitir é o seguinte: existem muitas hipóteses. Podem existir hipóteses a respeito desse assunto, mas não há uma definição final, um conhecimento final que ateste o porquê isso acontece, o porquê isso acontece, né? Mas o máximo que eu posso admitir, o máximo, eu vou declarar algo que da minha própria experiência própria, né? O máximo que eu posso admitir como explicação é dizer o seguinte: isso faz parte da sua própria essência. É isso, é o máximo que eu posso dizer. Faz parte da sua própria essência, do Eterno. Projetar de si, né, algo que vai desconhecer a sua própria identidade, depois esse algo vai conhecer a si mesmo até voltar à sua consciência divina. Né? Então, o máximo que eu posso dizer, na minha pequena, minúscula, infinitamente minúsculo entendimento a respeito desse assunto, talvez isso faça parte da sua própria essência. Agora, é essa essência que eu desconheço, esse mecanismo que eu desconheço de tal forma como isso acontece. Mas é claro que se isso acontece, faz parte da sua própria essência, senão não aconteceria. Nada acontece por acaso. Faz parte da sua essência esse fato, esse jogo da descida e subida. Descida e subida, né? Tem alguma razão, claro que tem uma razão, né? Mas isso aí é impossível se entender. Mas uma coisa eu tenho certeza, por tudo aquilo que nós podemos estudar na doutrina secreta, na teosofia, na eubiose, né? Essa experiência que a mônada obtém em direção da casa do Pai não vai acrescentar nada ao eterno. Isso é o que eu quero dizer. Isso é o que eu quero dizer. A experiência adquirida pela mônada na sua subida em direção da casa do Pai não vai acrescentar coisa alguma ao eterno. Porque o eterno tem tudo, é o ser e não ser. Agora, por que acontece isso? Por que acontece? E nós sabemos que a teoria monádica é a mais compatível com o entendimento do universo. Não é isso? Nós podemos ter um entendimento evolucionista, um entendimento criacionista. São dois conceitos que a gente pode ter a respeito do universo. Né? Um criacionista e outro evolucionista.
Ou seja, um criacionista, Deus criou tudo. E um evolucionista, que a ciência segue esse conhecimento, né? Tudo evolui, 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 e as coisas vão evoluindo, né? Mas não dá, mas a ciência não dá uma origem inteligente para esse processo evolutivo. Se bem que na teosofia existe a lei da evolução, são 3 leis, né? 3 leis, né? E uma das leis é a lei da evolução. Mas essa lei da evolução está perfeitamente integrada no conceito do monismo. O monismo não. O monismo faz uma síntese do criacionismo com o evolucionismo. Contém as duas. Então, desce vida e energia, sobe vida e consciência. Então, tudo aquilo que desce ao ponto mínimo, perde a consciência da divindade, depois volta para a casa do Pai, repleto daquela consciência divina que ela havia esquecido na sua descida. Mas, para ela há um acréscimo da divindade. Pela teoria, nós dizemos, pela teoria do monismo, nós dizemos, as mônadas que desceram e subiram, elas têm mais consciência do que aquelas que ficaram lá. Olha só, isso é importante. As mônadas, as projeções das mônadas que desceram e depois subiram, elas têm algo diferenciado comparando com as mônadas que não saíram de Brahma em direção do mundo inferior. Então, o processo monádico, esse crescimento de experiência é um processo monádico, né? Então, esse é o mistério. Por que o Criador, por que o Eterno mantém esse sistema de funcionamento do universo manifestado dessa forma? Por quê? Essa é uma grande pergunta. E por isso que a HPB diz que é um grande mistério. O grande mistério que existe é isso. Por quê? Então, cada um, agora, uma coisa eu tenho certeza. De uma coisa eu vou dizer para os irmãos. Uma coisa eu tenho absoluta certeza, mas veja bem, cada um vai analisar pela sua própria consciência, utilizando a sua própria consciência. A solução desse problema ninguém vai mostrar para mim. Veja bem, ninguém vai explicar para mim o porquê. Ninguém vai responder essa pergunta para mim. Eu posso fazer essa pergunta, mas ninguém vai responder isso para mim. Onde eu vou ter essa resposta? Dentro de mim mesmo. Isso é inevitável. Essa resposta está dentro da minha consciência. Está dentro do Deus que existe, não na minha consciência, o Walter. Nem a minha consciência, o Walter. Está dentro da consciência que está dentro do Walter. Dentro de qualquer um, de qualquer ser. Né? Pedro, João, Maria, Ana, seja quem for. A consciência da divindade está dentro delas. Deve ser desenvolvida, dilatada, a tal ponto que essa consciência dilatada vai entender a razão de tudo isso. Então, é um conhecimento pessoal do indivíduo. É um conhecimento pessoal do indivíduo. Então, é como se aquele todo se refratasse na diversidade, perdendo a sua consciência, depois retorna ao ponto de partida com perfeito entendimento de tudo aquilo que ocorre. A máxima definição que eu entendo, para mim, pelo menos provisoriamente, é estabelecer isso. Isso faz parte da natureza do Eterno. É a sua própria natureza essa. Agora, que natureza é essa? Aí é uma outra pergunta que tem uma outra resposta. Então, o assunto é difícil. Mas não é difícil para nós, é difícil para o nosso sistema evolutivo, o nosso sistema solar. Isso baseado nos ensinamentos de Helena Petro Blavatsky e do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira ele traz um comentário do sábado passado. Vogais sagradas devido à quinta letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, sendo a quinta, Revo, né? E Val e Zain são as 7 vogais sagradas, e no mais tudo vale a pena se a busca não é pequena. O senhor quer comentar alguma coisa sobre essas letras? Isso é um estudo do nosso irmão Júlio, né? Eu até sugiro ao nosso irmão Júlio que ele dê a referência, né? É muito importante, ele fez essa afirmação aí, então ele pode dar, isso aí é muito importante, dar a referência, de onde vêm esses ensinamentos, né? Para que todos possam estudar, né? Isso é importante, né? Porque aqui, quando nós
apresentamos esses trabalhos todos aqui, no sábado, a gente dá referência. Doutrina Secreta, Helena Petro Blavatsky, no exato momento, volume 1, Cosmogênese. Tá tudo lá. Quem quiser, vai lá. Então, eu sugiro ao nosso irmão Júlio, já que ele fez esse estudo desse alfabeto, né? O alfabeto judaico, né? E chegou a essas conclusões, então seria importante ele dar referência de onde foi obtido esses conhecimentos para que todos nós pudéssemos estudar. E eu realmente nunca vi nenhuma referência que só vejo referência das 4 vogais, das 4 letras, né? As 4 letras que determinam justamente a existência dos 4 sistemas evolutivos, né? Yod, Reval, Het. Nunca vi uma referência conectando essas 4 letras com outras letras no processo evolutivo. Eu realmente nunca vi isso. Mas pode ter, quem sabe tem autores que falam sobre esse assunto, tenham pesquisado, né? E o nosso trabalho é esse, a pesquisa, né? E ajudar-nos uns aos outros, né? Então, o nosso irmão Júlio, se ele tiver a referência, vai ser muito importante para que todos nós possamos acessar esse material, estudar e podermos discutir em outras oportunidades. Muito bom, professor. A Andréia Fátima, ela pergunta, como Blavatsky conseguiu ter acesso a esses manuscritos e quem tinha esses manuscritos? Bom, veja bem, Andréia, é o seguinte, olha, Blavatsky, em parte, ela foi aos mundos internos. Ela foi aos mundos internos. Tanto que as instâncias diziam, ela viu essas folhas de palmeira que ela viu, que tinha desenhado, ela viu isso. No início do trabalho da Blavatsky, ela fala a esse respeito, né? Das folhas de palmeira, né? Que ela vê os desenhados aqui. Ela até fala assim, olha, logo no início, né, página dos anais pré-históricos, ela fala o seguinte, olha, ante os olhos da escritora está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma que se tornaram impermeáveis à água e imunes à ação do fogo e do ar, e por algum processo específico desconhecido. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula. Ela vai vendo nessas páginas da folha de palmeira o círculo somente branco, depois um círculo com um ponto no centro, que é o primeiro trono, depois um círculo com uma diagonal, com uma linha média, depois um círculo com uma cruz, que é o terceiro trono. Então, ela vai descrevendo esses fatos. Então, é claro, ela não cita, aí nesse trecho do livro, ela não cita como que ela viu. Pode ser que ela tenha ido aos mundos internos, levado aos mundos internos, ou então os mestres projetaram na mente dela aquilo que estava nos mundos internos. Então, eu acho que são 2 processos. Eu acho que eu entendo que são 3 processos. André perguntou como Blavatsky conseguiu ter acesso a esses manuscritos. Então, por aquilo que eu estudei, eu sintetizo em 3 processos importantes. O primeiro processo é quando os mestres projetam na mente dela aquilo que está nos mundos interiores. O primeiro processo. O segundo processo é a ida dela aos mundos internos. Perfeito? O terceiro processo é vir alguém, incorporar-se, o mestre bem incorpora na sua mente e traz um conhecimento específico, através de um processo de tucuísmo. Então, são 3 processos principais. Não estou dizendo que são todos, assim, mas os principais. A ida aos mundos internos, diretamente. Depois, a projeção de fatos que estão nos mundos internos na sua mente, os mestres fazem isso. Ou então, a vinculação da consciência da HPB naquela época com a consciência de um mestre através de um tucuísmo. Então, ela escrevia, ela tinha aquelas ideias e assim por diante. Além disso, tem um quarto, falei 3, né? Ainda tem uma quarta coisa que eu posso citar, que acontecia com Blavatsky. Era o processo de materialização e desmaterialização. É isso? Com frequência, o que acontecia?
os mestres desmaterializavam livros em determinadas bibliotecas e traziam para Nova York, onde ela morava, e materializavam lá em Nova York, no apartamento. Ela, então, consultava o livro, tudo, copiava o que tinha que copiar, tal, né? Via todo coisa, depois ela deixava o livro lá. Aí, o que os mestres faziam? Desmaterializavam o livro em Nova York, no apartamento onde ela vivia, e devolviam para a biblioteca onde o livro estava. Eles sempre devolviam. Tá? Então, são os 4 que eu vejo, no que eu já estudei, a respeito da Blavatsky, este conhecimento. É por isso que os cientistas e aqueles que seguem o caminho da ciência acadêmica duvidam muito de como a HPB conseguiu esses conhecimentos. Então, eles dizem, mas como que ela conseguiu esse conhecimento se ela não tinha uma biblioteca para consultar? Isso, quer dizer, logicamente, pela lógica humana, isso é válido. Pela lógica humana, isso é válido. Como é que ela podia ter todo esse conhecimento, na verdade, se ela não tinha onde consultar? Então, é assim que funcionam as coisas. É assim que funciona. São esses 4 processos que eu citei, né? Então, fica difícil entender como que ela podia escrever sem ter as fontes originais à sua disposição. Mas é entendido quando nós percebemos que, como ela própria diz, não foi ela que escreveu, ela foi veículo dos mestres. Então, os mestres utilizavam os veículos necessários para... Tem um outro processo também que a HPB... mais 2 processos que a HPB... Eu li no livro da HPB que ela escrevia dormindo. Ela estava dormindo e escrevia textos. É uma coisa incrível. Dormindo, ela escrevia textos. Ou então, os textos eram precipitados. Os textos eram precipitados numa folha de papel. Isso acontece também. Existe uma fenomenologia. No espiritismo, a gente sabe disso. Uma técnica de precipitação. Né? Ora, então, aliás, dentro do espiritismo, a gente vê a existência do mundo hiperfísico é algo indiscutível dentro da teosofia do próprio espiritismo, né? O nosso médium, né? Chico Xavier, né? Ele escreveu centenas de livros, centenas e centenas de livros sobre filosofia, sobre religião, ciência, e ele não tinha conhecimento acadêmico ou filosófico para fazer isso. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Aliás, vou até contar uma história. Uma historinha. Não é mentira, isso faz parte do conhecimento dos espíritas. Né? O Chico Xavier era funcionário público. Ele se aposentou como funcionário público. Ele foi prestar um concurso. Para entrar no funcionalismo público. Isso. Aí então, ele foi lá, fez o teste dele em português, aritmética, matemática, um teste lá, né? Para avaliar se ele tinha condições de assumir aquele cargo. Né? Então, diz a história, isso é conhecido dentro do espiritismo. Ele foi muito mal no teste. Ele passou, mas foi muito mal, passou raspando. Então, é dito no mundo espírita, é dita essa história, né? Que aquele professor que foi analisar o teste do Chico Xavier, ele fez uma declaração extraordinária. Ele disse o seguinte, aquele professor que corrigiu o teste que Chico fez, foi muito ruim, ele falou o seguinte, agora eu acredito que quem escreveu os livros do Chico não foi ele. É claro, não é verdade? Agora eu acredito que aqueles livros, por isso, que não foi escrito pelo Chico, foi escrito por alguém que usava ele como veículo. Não é verdade? Porque uma pessoa que não consegue nem passar num teste simples, né, de português, de aritmética, num concurso público, vai escrever aqueles livros fantásticos. Então, isso prova. Esse professor chegou a essa conclusão, isso é conhecido no meu espírito, né, que ele era um veículo. E todos nós somos veículos, ou deveremos ser veículos para a consciência superior. Isso é importante, né? A HPB foi, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza foi, ele chama de planetário, né? Ele, como veículo, ele se autodenomina como planetário.
Por isso que eu digo, toda vez que o nosso mestre escreve uma revelação, ele não escreve, ele escreve uma revelação, escreve Henrique José de Souza, ele põe JHS. JHS, que é a consciência superior, que utilizou seu veículo físico para trazer para a Terra aqueles conhecimentos do além a caixa. Né? Ele tinha essa ligação com o além a caixa, nosso mestre tinha ligação com o além a caixa, mas ele era um instrumento, assim como o HPB foi. Então, esse, então, é de maneira bastante sintética, é a resposta que eu posso dar à Andréia, de como que ela teve acesso a esses manuscritos. Né? São todos esses caminhos que eu citei, né? E cada um ocorre a seu tempo, de acordo com a necessidade e de acordo com a decisão dos grandes mestres no processo de difundir esse conhecimento superior para a humanidade. Muito bom, professor. Agora eu tenho uma colocação aqui do Fernando Camposana. O eterno, Brahma, precisa conhecer a substância, por isso a criação. Olha, o nosso irmão Fernando tirou a sua conclusão, ele tem o direito de tirar a sua conclusão. Mas agora eu vou tirar uma conclusão baseada na doutrina secreta, né? O eterno não precisa saber de nada, ele tem tudo. Então, ele não precisa projetar de si nada para conhecer alguma coisa. Ele é tudo, o todo, tudo. É o ser e o não ser. É isso. Não há nada que seja acrescido. Nada falta a ele. Nada falta. O eterno é ilimitado, incognoscível. Né? Então, por isso que não se justifica, seguindo a linha da teosofia, não se justifica o entendimento, novamente dizendo, seguindo a linha da teosofia, de Blavatsky e de professor Henrique José de Souza. Não se justifica dizer que ele projeta algo para conhecer algo, porque tudo está dentro dele, ele conhece tudo, ele é tudo, ele é tudo. Então não há razão para ele fazer alguma coisa, para conhecer alguma coisa. Senão ele não seria o tudo. Não é isso? Se eu disser que ele faz isso para conhecer alguma coisa, então ele tem ignorância. Eu devo admitir que o eterno ele tem uma parte da ignorância. Eu cheguei a essa conclusão. Não, o eterno, uma parte dele é a ignorância, ele desconhece muita coisa. E não é verdade. Conforme o conhecimento da teosofia, e eu sigo esse conhecimento, eu também acho que isso é verdade. Né? O tudo é tudo. Agora, existe algo determinante que ocasiona esse processo da manifestação. A própria manifestação, por que se manifesta? Essa é a grande pergunta. Por que o universo imanifestado se manifesta? Qual a razão? Para conhecer alguma coisa? Para aumentar alguma coisa? Se ele é tudo, todo? É isso? É como se eu estivesse diante de alguém e perguntasse assim, você tem tudo? Eu tenho tudo. Então você não precisa de nada, não precisa fazer nada. Se você tem tudo, não precisa fazer nada para conhecer coisa alguma. Então, essa é a pergunta. Por que se manifestar? A grande pergunta não é conhecer ou não conhecer. A pergunta máxima é essa. Por que o manifestado se manifesta? Qual a razão de que o manifestado se manifesta? A única razão que eu tenho, Walter, a única razão que me cabe na cabeça é essa. Isso faz parte da sua natureza. É a única resposta que eu tenho para dar, para mim mesmo. Isso faz parte da sua natureza. Mas só que essa natureza eu desconheço. Mas a sua natureza é essa. Esse jogo do imanifestado com o manifestado. Faz parte da sua própria natureza. É isso? Mas essa própria natureza eu desconheço. Mas baseado na teosofia, baseado no conceito geral da teosofia, do conhecimento dos Vedas, dos Puranas, Bhagavad Gita, todos os conhecimentos que nós temos a respeito dos fatos transcendentais, o eterno todo, ele sabe tudo, nada lhe falta, é tudo. Senão não seria o eterno. Então, como é que eu vou chamar alguém de eterno, de tudo, se ele não é tudo? Como é que eu vou chamar alguém de tudo se não é tudo? Então, ele é tudo. É isso? Isso é básico no conhecimento. Não estou dizendo conhecimento de Blavatsky, todo conhecimento esotérico, da mais antiga, a mais longínqua antiguidade.
Então, a grande pergunta, na verdade, é essa: por que que o imanifestado se manifesta? Qual a razão disso? Por quê? Isso. A única razão que eu tenho, na minha fraca entendimento, né, não posso explicar, eu digo, ele faz parte da sua natureza. Só que essa natureza eu não consigo entender. Muito bom, professor. A Alice ela tem uma pergunta. O todo evolui através das suas infinitas manifestações? Olha, o todo não evolui. Essa é a pergunta. O todo não evolui, ele já tem tudo. Ele é o ser e não ser, ele não tem nada que evoluir. Não sou eu quem falo, novamente, não é o Walter que está falando. Isso faz parte do conhecimento da teosofia, da eubiose, dos conhecimentos orientais, da mais longínqua antiguidade. Tudo é o todo, ele sai até tudo, tudo, né? Então, não há essa possibilidade dele tentar evoluir. Ele não tem nada que evoluir. O máximo que eu posso pensar é, como diz, faz parte da sua natureza. Faz parte da sua natureza. Mas essa natureza eu não entendo, perfeito, não entendo, não tenho noção do que seja, qual seja essa natureza. Aí, se eu disser que faz parte da sua natureza, então tudo bem. Ele se manifesta, ele é manifestado, se manifesta e fica nesse processo. Né? Faz parte da sua natureza. Mas essa natureza me escapa ao entendimento. Agora, uma coisa é verdade: o tudo e o todo, ele não precisa de nada, já tem tudo. Todo conhecimento. Porque se eu disser que o tudo lhe falta alguma coisa, eu terei que admitir que esse todo tem uma parte dele que é ignorância. É isso? Deus. Então, eu teria que dizer assim, dentro da religião comum, eu teria que afirmar o seguinte: Deus é ignorante. Deus tem ignorância também. Tem sentido uma coisa dessa? Deus, ele tem uma parte dele que é da ignorância? Então, não tem sentido isso. Não, ele é o ser e o não ser. Então, ele é tudo, tudo. Então, ele não precisa nada, de nada. É isso? Isso aí está de acordo com a nossa própria iniciação. É interessante que essa natureza. Eu quero fazer mais uma comparação muito importante que me vem à cabeça agora. O processo de iniciação realmente se assemelha muito a essa ideia que nós fazemos do Deus que tem tudo. Por autoconhecimento. Autoconhecimento significa se autoconhecer. É isso? Conhecer a sua própria identidade, a sua própria natureza interna. E quem conhece a sua própria natureza interna conhece tudo o que é. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? Conhecer o Deus que existe dentro de nós. Conhecemos a verdade. E essa verdade nos liberta do quê? De nós mesmos. Nos torna livre de nós mesmos. Então, nós passamos a ter uma visão universal extraordinária. Extraordinária, né? Então, a iniciação é uma libertação de nós mesmos. De nós mesmos. Né? Então, não temos nada de. Não estamos aprisionados a nada. Então, é verdade que o processo da iniciação é um processo que nos leva em direção da própria natureza da divindade. Isso é verdade. A iniciação, o processo da iniciação, é o caminho que nos leva à identificação nossa com a própria divindade, o todo. Não depender de nada. É isso? E a iniciação é assim. O que caracteriza a iniciação, a iluminação? É quando o indivíduo não precisa de nada, de coisa alguma, ele tem tudo dentro de si mesmo. Isso realmente tem uma similitude muito grande com o Deus, o Eterno. É isso? O indivíduo tem tudo dentro de si mesmo. Eu não estou dizendo, veja, em paralelo ao nível em que ele está, ele tem tudo dentro de si mesmo. Por exemplo, Jesus o Cristo, estava entre nós, viveu entre nós. Uma pergunta: ele precisava alguma coisa do ser humano? É uma pergunta que eu faço. Para mim mesmo. Eu faço para mim mesmo. Jesus precisava alguma coisa de mim? Ou precisa? É a pergunta que eu faço. Jesus precisa alguma coisa de mim? Resposta: não. O que eu tenho não faz falta para ele.
Ele tem tudo. Ele não precisa nada do que eu tenho. Agora, eu preciso muito do que ele tem, que é o autoconhecimento, a iniciação. Então, iniciar-se, tornar-se um iluminado, é justamente alcançar essa liberdade de ter tudo dentro de si conhecimento. E isso tem um paralelismo muito grande com a própria noção da identidade do eterno, que é o ser e não ser, é o tudo, o todo. Né? Isso é impressionante. Nós vemos uma similitude muito forte entre esses esquemas. Né? Agora, uma coisa eu sei, de uma coisa eu sei, é tudo muito complicado para nós entendermos, muito complicado. Mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, de uma determinada situação, ele falou: o universo é de uma simplicidade extrema. É de uma simplicidade extrema. É tão simples que para nós é difícil entender, porque nós temos as limitações humanas. Né? Então, essa é a resposta que eu falo para a nossa irmã Alice. Né? O todo não evolui. Ele não precisa evoluir, porque ele é o todo. Está tudo nele. Isso ensinado desde tempos muito remotos, desde a antiguidade, é um conhecimento pleno que existe dentro da teosofia, da ciência iniciática da Índia e de todos os grandes instrutores e assim por diante. Professora Carol Cavalcante, ela coloca o seguinte: será uma metamorfose para avançar? Não, é uma metamorfose para quem está no processo evolutivo, né? Uma metamorfose para quem está evolutivo. Mas o todo não precisa avançar. Se ele é tudo, ele vai avançar para onde? Vai avançar para quê? Não é verdade? Agora, uma coisa é verdade. Aliás, o próprio livro, né? O tema da aurora dos deuses no braço de Órion, né? A aurora dos deuses. Quem são os deuses? Nós. Quais são os deuses que estão nascendo? Nós. Nós estamos nascendo, né? Renascendo. Nós somos deuses esquecidos, estamos renascendo. Não é isso? Estamos a caminho daquela essência, a caminho daquilo que o eterno é, a essência. Né? Isso é importante. Nós estamos caminhando, através do nosso processo de evolução, para aquilo que o eterno é. Isso é indiscutível, para aquilo que o eterno é. Ele nos dá aquele lance. Mas por quê? Por que motivo isso? Essa é a grande pergunta. Não existe uma resposta para isso, pelo menos no nosso nível de entendimento, dentro da nossa consciência. Não existe. Onde está essa resposta? Eu não sei. Eu não sei. É isso? A resposta está dentro do próprio eterno. Claro, a resposta está no eterno. É isso? Agora, como chegar à consciência do eterno? É uma pergunta. É isso? Chegaremos à consciência do eterno? Uma pergunta. É isso? Professor, para finalizar em função do horário, a Beth Oliveira ela pergunta o seguinte: a consciência da essência interior divina poderia ser o caminho da evolução como estado sublimativo requerido ao retorno à unificação? Vamos ver a pergunta. A consciência da essência anterior divina poderia ser o caminho da evolução como estado sublimativo requerido ao retorno à unificação? É uma afirmação bastante complexa, né, que a nossa irmã Beth falou. Né? A consciência da essência interior divina poderia ser o caminho da evolução como estado sublimativo. Bom, é claro que o caminho nosso é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a não necessitarmos de mais nada que não esteja fora de nós mesmos. Né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Pronto, aí está, desde a antiguidade. Lá. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Olha só. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Verdade? Então, no momento que eu conhecer em mim mesmo, eu me torno um Deus. E a semelhança dos deuses, né? Do próprio universo, né? do próprio conhecimento universal. Agora, é claro que a nossa irmã fala que esse é o caminho da evolução, da sublimação. Esse caminho da sublimação nos leva a esse estado de consciência que nos dá uma visão perene, completa da divindade. Né? Agora, é um caminho, né? Um caminho da mônada. Né?
Agora, a pergunta é essa: por que que essa mônada teve que descer, depois subir? Essa é a pergunta, né? Que resta na consciência das pessoas. O porquê a vida energia, desce vida energia e sobe vida consciência. Dentro, tudo isso acontece dentro da estrutura do eterno, nada acontece fora dele. Tudo isso acontece dentro do eterno, não é o eterno lá e a existência aqui, não. Tudo acontece dentro do próprio eterno. Por que que dentro do eterno existe esse processo de descida da energia e subida da consciência? E partículas devem se autoconhecer. Essa é a grande. Que é uma sublimação, como a nossa irmã fala, é. A consciência, a consciência interior divina esquecida se sublima para entender a si mesmo, o autoconhecimento. Né? Mas é claro que isso tudo demanda um entendimento superior que nos escapa ao entendimento. Muito bom, professor. O programa foi muito bom e como a própria Alice falou, tudo isso é um grande mistério, né, professor? Difícil de ser compreendido pela mente abundante de pensamentos condicionados. Então, apesar de todo esse mistério, professor, o encontro que a gente tem com o senhor, ele serve para isso, para ir clareando, né? Clareando a mente e absorvendo melhor todo esse conhecimento. Foi muito bom, foi muito proveitoso o programa de hoje. Eu só preciso dar o recado, gente, da nossa próxima roda de conversa de terça-feira, né? Então, terça-feira agora, 1º de março de 2022, o mesmo horário, tá? Às 20h40, tá? Então, a gente vai ter um tema muito legal, é um projeto do Bicentenário Araguaia e São Félix, lendas, mitos e algo mais, tá? Com a nossa querida Edna Mafalda, né, como convidada, e a escritora, folclorista, professora, historiadora, artista plástica Erotildes Milhomem e os nossos queridos Daniela Troncoso e Eduardo Nunes como mediadores. Então, participe, terça-feira agora, próxima, 1º de março, já estamos entrando em março, a nossa roda de conversa no mesmo horário, às 20h40. E era isso, professor. Eu adorei o programa de hoje, tá? Bom, o que o Júlio coloca aqui é o seguinte: bom, o endereço para as vogais sagradas está aí. Deixa eu ver onde está. Bom, Júlio, depois você passa o endereço para a gente, aí a gente posta aqui, ou no próximo sábado, eu não estou conseguindo abrir o endereço, tá? Mas eu acho que quanto mais a gente puder, né, professor, compartilhar o conhecimento, eu acho que tudo realmente é muito válido, porque Exato. Por exemplo, se o nosso irmão Júlio consultou essa fonte e adquiriu esse conhecimento e achou interessante, então é importante compartilhar, né, para que todos fiquem vá lá e a gente possa, então, consultar e discutir aqui, porque o assunto é vasto, o assunto é infinito. Né? o assunto é vasto, infinito, e a gente ainda está no processo de peregrinação, de lapidar a mente, né, professor? Claro, claro, Do exatamente. despertar de consciência e por aí vai. É, eu fico com Sócrates, né? Tudo Ah, que sei é que nada sei. professor, Verdade. Eu estou com Sócrates. professor, é verdade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. Foi uma noite bem proveitosa. É muito importante vocês deixarem o seu link aí no canal e é muito importante vocês também participarem, enriquecerem o programa e a transmissão, compartilhamento de conhecimento. Obrigado para todos, tá? Um bom final de sábado, bom final de semana, um bom domingo e até a próxima. Muito obrigado a todos. Até sábado que vem. Fiquem luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus. Muito obrigado. E feliz novo ciclo, né, professor Walter? Feliz Conforme novo ciclo aí. Cláudio Sérgio Silva. Feliz novo ciclo Exatamente. a todos Fiquem, vocês. Um fiquem com grande Deus. abraço. Até, pessoal.